Sabe quando você pensa que conhece alguém que cresceu ao lado dessa pessoa? Dividiu quartos, segredos, sonhos, e então descobre que ela é capaz de destruir tudo o que você construiu sem piscar os olhos? Essa pessoa era minha irmã mais nova, Isabela. E o que ela fez comigo ainda me tira o sono algumas noites. Meu nome é Clara, tenho 34 anos e preciso contar essa história porque ela me transformou de uma forma que eu nunca imaginei possível. É uma daquelas histórias que você não acredita até viver na própria pele. Sempre fui a irmã responsável, sabe? Aquela que os pais delegavam as responsabilidades, que cuidava da Isabela quando eles viajavam a trabalho, que abria mão dos próprios planos para resolver os problemas da família. Ela era 5 anos mais nova que eu, e desde pequena tinha uma personalidade magnética, dessas que atraem todas as atenções para si. Eu me casei aos 28 anos com Rafael, um homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Nos conhecemos na faculdade de arquitetura, e nossa relação sempre foi construída na base da confiança, do companheirismo e de sonhos compartilhados. Ele era tudo o que eu sempre quis: inteligente, engraçado, ambicioso, mas também gentil e presente. Durante os primeiros 3 anos de casamento, fomos extremamente felizes. Compramos nosso primeiro apartamento, adotamos um gato chamado Beethoven, e eu finalmente havia conseguido meu primeiro emprego como arquiteta numa empresa pequena, mas com projetos interessantes. Rafael trabalhava como engenheiro civil numa construtora, e nossos salários juntos nos permitiam sonhar com um futuro confortável. Isabela, por sua vez, sempre foi a artista da família. Depois de se formar em publicidade, decidiu que queria ser influenciadora digital. Nossos pais, já aposentados e com uma situação financeira mais apertada, não conseguiam mais sustentá-la completamente. Foi quando Rafael e eu oferecemos para ela morar conosco temporariamente, até se encontrar profissionalmente. Eu deveria ter confiado no meu instinto naquele momento. Havia algo no brilho dos olhos dela quando Rafael fez o convite que me incomodou, mas sufoquei essa sensação, me convenci de que estava sendo paranoica, ciumenta da própria irmã. Que tipo de pessoa suspeita da família assim? Isabela se mudou para nosso apartamento numa terça-feira chuvosa de março. Trouxe 2 malas enormes, uma caixa com equipamentos de filmagem e uma energia que imediatamente transformou nossa rotina tranquila. No primeiro mês, tudo parecia normal. Ela acordava tarde, fazia suas gravações para o Instagram e TikTok, ocupava a sala com luzes e tripés, mas sempre limpava tudo depois. Rafael e eu mantínhamos nossa rotina. Saíamos cedo para trabalhar, voltávamos à noite, jantávamos juntos, assistíamos alguma série. Mas aos poucos, percebi mudanças sutis. Rafael começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com alguma desculpa plausível. Reuniões que se estenderam, trânsito, happy hour com colegas. Quando chegava, estava mais animado, mais falante. Perguntava sobre o dia da Isabela, ria das histórias dela sobre seguidores e marcas que a procuravam para parcerias. Isabela, por sua vez, começou a se arrumar mais. Mesmo para ficar em casa, estava sempre impecável. Cabelo escovado, maquiagem, roupas que realçavam seu corpo. Ela era naturalmente bonita. Menos olhos verdes, cabelos cacheados, um sorriso que derretia qualquer um. Mas agora havia uma intencionalidade em sua aparência que me deixava desconfortável. Clara, você não acha que deveria se cuidar mais? Ela me disse uma noite, enquanto eu chegava do trabalho ainda com roupa social amarrotada e cabelo bagunçado. Não é porque você é casada que pode relaxar, né? O Rafael merece uma esposa que se valorize. Essas pequenas frases venenosas se tornaram constantes, sempre disfarçadas de preocupação, sempre com um sorriso doce no rosto. O primeiro sinal realmente alarmante aconteceu numa sexta-feira. Cheguei em casa mais cedo porque cancelaram uma reunião e encontrei Rafael e Isabela na cozinha, rindo de algo no celular dele. Eles estavam muito próximos, seus corpos quase se tocando enquanto olhavam a tela. Quando me viram, se afastaram rapidamente. Oi? Amor, Rafael disse, com um tom de voz ligeiramente alterado. Chegou cedo hoje. A Isa estava me mostrando umas fotos engraçadas do stories dela. Ele completou, mas havia algo forçado em sua explicação. Isabela apenas sorriu para mim e disse: Vou para o meu quarto. Deixo vocês à vontade.
com um tom que tinha duplo sentido. Naquela noite, tentei conversar com Rafael sobre minha irmã. Amor, você não acha que a Isa tá ficando tempo demais aqui em casa? Perguntei enquanto escovávamos os dentes. Por que você fala isso? Ela está se esforçando para crescer nas redes sociais, já conseguiu algumas parcerias pequenas. É questão de tempo até ela conseguir se sustentar sozinha. Não é isso. É que sinto que nossa privacidade está sendo invadida. Não temos mais momentos só nossos. Rafael enxaguou a boca e me olhou pelo espelho. Clara, ela é sua irmã. Tá passando por um momento difícil. Você sempre foi tão generosa, tão acolhedora. O que aconteceu? A forma como ele falou me fez questionar a mim mesma. Será que eu estava sendo egoísta, ciumenta, sem motivo? Decidi que precisava ser mais compreensiva, mais aberta. Essa foi minha primeira grande ingenuidade. Isabela era inteligente, muito inteligente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e seu plano era executado com uma precisão que hoje eu admiro. Mesmo tendo sido a vítima, ela começou a cozinhar pratos elaborados. Receitas que ela dizia estar testando para o canal dela, mas que sempre ficavam prontos exatamente quando Rafael chegava do trabalho. Eu chegava e encontrava os dois degustando alguma especialidade, com ele elogiando as habilidades culinárias dela. Sua irmã tem um talento incrível. Rafael me disse uma noite. Você deveria aprender algumas receitas com ela. Isabela sorriu modestamente. Rafael, para de exagerar. Eu só gosto de cuidar das pessoas que amo. A palavra amo ecoou em meus ouvidos de forma estranha. Ela também começou a se interessar pelos assuntos dele: arquitetura, engenharia, esportes, política, menos qualquer coisa que Rafael mencionasse, misteriosamente se tornava a paixão temporária de Isabela. Em poucos dias, ela estava discutindo técnicas de construção com ele, fazendo perguntas inteligentes, demonstrando um interesse que eu, exausta do trabalho, não conseguia mais demonstrar. É incrível como a Isa é curiosa sobre tudo, Rafael comentou uma noite. Ela fez umas perguntas hoje sobre sustentabilidade na construção civil que me fizeram pensar enquanto isso. Eu me sentia cada vez mais deslocada em minha própria casa. Chegava cansada, Rafael e Isabela já estavam conversando sobre algum assunto fascinante, e eu me tornava a terceira pessoa, a intrusa em conversas que fluíam naturalmente entre eles. O que Isabela fazia era genial em sua crueldade. Ela nunca cruzava linhas óbvias. Nunca fazia nada que pudesse ser claramente condenado. Eram toques acidentais no braço do Rafael, risadas altas demais para suas piadas, olhares que duravam alguns segundos a mais que o normal. Mas comigo, ela intensificou os ataques disfarçados. Clara, você anda tão cansada. Será que não está trabalhando demais? O Rafael comentou que vocês mal conversam mais. Não querendo me intrometer, mas achei o Rafael meio triste esses dias. Problemas no trabalho? Que bom que vocês têm um casamento sólido, né? Porque eu vejo tanta gente se separando por bobeira. Cada frase era uma semente de insegurança plantada em minha mente. E o pior, ela tinha razão em algumas coisas. Eu estava trabalhando muito. Estava cansada. Rafael e eu realmente conversávamos menos. Comecei a duvidar de mim mesma, do meu casamento, da minha capacidade de ser uma boa esposa. O ponto de virada aconteceu numa quinta-feira de novembro. Eu tinha pegado uma gripe forte e decidi ficar em casa para descansar. Rafael foi trabalhar normalmente e Isabela disse que ia sair para uma reunião com uma marca. Por volta das 2 da tarde, decidi tomar um banho. Quando saí do banheiro, escutei vozes na sala. Rafael havia voltado do trabalho mais cedo e estava conversando com Isabela. Mas não era uma conversa comum. Fiquei escondida no corredor. E o que ouvi me destruiu por dentro. Isa, a gente não pode continuar assim. Eu escutei Rafael dizer, com voz baixa e angustiada. Por que não? Você sabe que sente o mesmo que eu, respondeu Isabela. Não precisa fingir comigo. É que é sua irmã. Pelo amor de Deus. Eu amo a Clara. Ama, mesmo, porque não é isso que parece quando você olha para mim. Houve um silêncio que durou uma eternidade. Você está me confundindo, Isa. Não sei mais o que pensar. O que sinto. Então pare de pensar.
Meu mundo desmoronou naquele momento. Senti meus joelhos bambus, meu coração acelerado, uma náusea que não tinha nada a ver com a gripe. Consegui me arrastar de volta para o quarto, me trancar no banheiro e chorar em silêncio. Não era imaginação minha, não eram inseguranças infundadas. Minha irmã estava seduzindo meu marido, e ele estava correspondendo. Nos dias seguintes, me tornei uma detetive em minha própria casa. Observava cada olhar, cada palavra, cada gesto, e, infelizmente, encontrava confirmações a cada momento. Rafael passou a trabalhar até mais tarde, mas sua empresa era pequena e eu conhecia alguns colegas dele. Uma ligação discreta me confirmou que ele estava saindo no horário normal. Isabela começou a sair mais também, sempre vaga sobre seus compromissos. Vou encontrar umas meninas. Tenho uma reunião. Vou fazer umas fotos. Uma terça-feira, fingi que estava doente de novo. Rafael foi trabalhar. Isabela disse que ia resolver umas coisas e sairia o dia todo. Mas instalei um aplicativo de monitoramento no computador da sala, sim. Violei a privacidade deles. E não me arrependo. As mensagens que encontrei me estraçalharam. Rafael para Isabela, não consigo parar de pensar em você. Isabela para Rafael, também não. Isso está ficando insustentável. Não aguento mais fingir que somos apenas cunhados. Rafael, não sei como resolver essa situação. Isabela, você sabe que ela não te entende como eu entendo. Vocês já não são felizes há muito tempo. Rafael, não é tão simples. Assim, Isabela, claro que é. Você tem direito de ser feliz, Rafael. E eu também. Havia dezenas de mensagens assim. Conversas sobre lugares onde se encontraram. Sobre como minha rotina de trabalho facilitava os encontros deles. Sobre como eu estava ausente e distante. Eles estavam tendo um caso há pelo menos 2 meses. Debaixo do meu nariz. Em minha própria casa. Passei 3 dias lendo e relendo aquelas conversas, tentando processar a traição. Não era apenas a infidelidade do meu marido que me doía menos. Era o fato de ter sido orquestrada por minha própria irmã, alguém que eu amava incondicionalmente, alguém que eu acolhi em minha casa. Pensei em confrontá-los, pensei em fazer um escândalo, pensei em contar para nossos pais, em expor tudo publicamente, em destruí-los da mesma forma que eles estavam me destruindo. Mas algo dentro de mim disse: espere, observe, deixe que eles mesmos se revelem. Decidi que não faria nada precipitado. Iria documentar tudo, reunir evidências e esperar o momento certo. Porque uma coisa eu tinha certeza: a verdade sempre vem à tona. Nos meses seguintes, me tornei uma atriz em minha própria vida. Continuei fingindo que não sabia de nada, enquanto Rafael e Isabela intensificavam o romance às escondidas. O mais doloroso era perceber como eles estavam confiantes. Como acreditavam que eu era completamente ingênua. Rafael chegava em casa e me beijava na testa com a mesma boca que beijava minha irmã. Isabela me abraçava e dizia que me amava com as mesmas mãos que tocavam meu marido. Eles começaram a ficar descuidados. Pequenos detalhes que qualquer pessoa prestando atenção notaria. Rafael com perfume diferente. Isabela usando uma pulseira que eu tinha visto no pulso dele, olhares cúmplices que não se preocupavam mais em esconder de mim. Uma noite, Rafael chegou em casa com marca de batom no colarinho da camisa. Não era meu batom. Amor, o que é isso? Perguntei, apontando para a mancha. Ele olhou, ficou vermelho e gaguejou uma desculpa sobre ter cumprimentado uma cliente que estava usando muito batom. Isabela assistiu à cena da cozinha e eu vi um pequeno sorriso no canto de sua boca. Eles estavam testando minha inteligência, minha capacidade de percepção, e quanto mais eu fingia não ver, mais ousados eles ficavam. Durante esses meses de fingimento, algo mudou em mim. A dor da traição foi se transformando em algo mais poderoso. Determinação. Comecei a investir mais em mim mesma, mas não pelos motivos que eles imaginavam. Voltei à academia, não para reconquistar meu marido, mas para canalizar minha raiva em força física. Fiz terapia, para entender meus sentimentos e planejar meus próximos passos. Dediquei-me ainda mais ao trabalho, e meus projetos como arquiteta começaram a ser reconhecidos. Minha chefe, Verônica, percebeu minha dedicação renovada. Clara, você tem um talento especial para projetos residenciais. Já pensou em abrir seu próprio escritório? Ela me disse,
Durante uma avaliação, a ideia plantou uma semente em minha mente. Independência financeira completa. Capacidade de tomar minhas próprias decisões sem depender de ninguém. Secretamente, comecei a me preparar para essa possibilidade. Juntei dinheiro, fiz cursos online, criei um portfólio, estabeleci contatos no mercado. Rafael, mergulhado em seu romance secreto, nem percebeu que sua esposa estava se transformando numa versão mais forte, mais focada, mais independente de si mesma. Em abril, quase um ano depois de descobrir a traição, eu já tinha tudo planejado. Havia documentado centenas de mensagens entre eles, fotografias de encontros secretos. Contratar um detetive foi uma das decisões mais acertadas que tomei na vida. Extratos de cartão de crédito mostrando gastos em hotéis e restaurantes nos horários em que supostamente estavam trabalhando. Além disso, minha situação profissional estava sólida. Verônica me ofereceu sociedade em seu escritório, com a possibilidade de eu cuidar da área de projetos residenciais. Era exatamente a oportunidade que eu precisava. Financeiramente, havia separado nossa conta conjunta, transferindo minha parte para uma conta individual. Consultei um advogado especializado em direito de família, que me orientou sobre os procedimentos de divórcio e divisão de bens. Estava preparada para confrontar a situação, mas ainda esperava o momento perfeito. Esse momento chegou numa sexta-feira do maio. Nossas famílias sempre se encontravam no primeiro domingo de cada mês na casa dos meus pais. Era uma tradição que mantínhamos há anos. Almoço, conversa, uma forma de manter os vínculos familiares. Rafael sempre foi querido pelos meus pais. Eles o viam como o filho que nunca tiveram, e ele retribuía com carinho e atenção. Isabela também era adorada menos. Afinal, era a caçula, a artista, a que sempre trouxe alegria para a família. Naquele domingo específico, decidi que era o momento, mas não faria um escândalo, não gritaria, não choraria, não sairia como a vilã da história. Ia fazer algo que eles jamais esperariam de mim. Revelaria a verdade com elegância. Durante o almoço, a conversa fluía normalmente. Rafael contava sobre um projeto novo no trabalho. Isabela mostrava fotos de suas últimas campanhas publicitárias. Meus pais comentavam sobre a vizinhança. "Rafael, você parece mais feliz ultimamente", comentou minha mãe. "Mais leve, mais sorridente." Ele ficou ligeiramente constrangido. "É que o trabalho está indo bem. Novos desafios. E você, Isa? Quando vai arrumar um namorado?" "Uma menina bonita assim, inteligente, engraçada", continuou minha mãe. Isabela deu uma risadinha e trocou um olhar rápido com Rafael. "Mãe, não está fácil encontrar alguém especial. Alguém que realmente me entenda. Sabe?" Foi nesse momento que eu soube. Era agora. Falando em entender, eu disse, levantando-me da mesa, "Eu gostaria de compartilhar algo com vocês." Todos me olharam com curiosidade. Rafael franziu as sobrancelhas, Isabela inclinou a cabeça. "Há quase um ano, eu descobri que duas pessoas que eu mais amo neste mundo estão tendo um caso amoroso." O silêncio que se instalou na mesa foi ensurdecedor. "Clara, o que você está dizendo?" meu pai perguntou, confuso. Peguei minha bolsa e retirei uma pasta com documentos organizados. Coloquei sobre a mesa, calmamente. "Rafael e Isabela estão juntos há mais de um ano. Tenho aqui mensagens, fotografias, comprovantes de gastos em hotéis, tudo devidamente documentado." A reação foi imediata. Minha mãe levou a mão ao peito. Meu pai ficou pálido. Rafael se levantou bruscamente da cadeira. "Clara, espera, eu posso explicar." Rafael começou. "Não precisa explicar nada", eu respondi, com uma calma que eu mesmo me surpreendia. "Está tudo muito claro." Isabela, pela primeira vez desde que eu a conhecia, estava sem palavras. Seu rosto havia perdido toda a cor. Seus olhos arregalados de pânico. "Filha, isso não pode ser verdade", minha mãe sussurrou. Abri a pasta e mostrei algumas das mensagens impressas. "Infelizmente, é verdade." E o mais impressionante é que eles acreditavam que eu era tão ingênua que nunca descobriria. O que se seguiu foi uma explosão de emoções. Meu pai se levantou e saiu da sala, claramente abalado demais para processar a situação. Minha mãe começou a chorar, repetindo, "Como vocês puderam fazer isso?" Rafael tentou se aproximar de mim. "Clara, por favor, vamos conversar, em particular."
Deixa eu explicar. Explicar o quê, Rafael? Que você se apaixonou pela minha irmã, que vocês se encontravam enquanto eu trabalhava, que vocês riam da minha cara durante quase um ano? Isabela finalmente encontrou sua voz. Clara, você não entende. Não foi planejado. Aconteceu naturalmente. Eu ri. Uma risada amarga, sem alegria. Naturalmente. Isabela, você se mudou para minha casa com um objetivo. Você estudou meu marido, descobriu suas fraquezas, seus gostos e sistematicamente o seduziu. Isso não foi natural, foi calculado. Isso não é verdade, não é. Você começou a cozinhar os pratos que ele mais gostava. Se interessou por assuntos que ele adorava. Mudou seu estilo de se vestir para agradar os gostos dele. E, ao mesmo tempo, plantava sementes de insegurança em mim, fazendo com que eu duvidasse do meu próprio casamento. A verdade estava sendo exposta, e era impossível negá-la. Minha mãe olhou para Isabela com uma expressão que eu nunca havia visto. Isabela, como você pôde fazer isso com sua própria irmã? Mãe, você não entende, eu me apaixonei. Paixão não justifica traição, meu pai disse, voltando para a sala com os olhos vermelhos. Principalmente, não justifica trair a própria família. Mas eu não tinha terminado. Havia guardado o melhor para o final. Tem uma coisa que vocês ainda não sabem, eu disse, pegando outro documento da pasta. Rafael, você lembra que há 3 meses eu pedi para você assinar uns papéis dizendo que eram relacionados a um seguro de vida? Ele assentiu, confuso. Na verdade, eram papéis de divórcio. Você assinou sua concordância com a separação de bens e guarda compartilhada de Beethoven. O rosto dele ficou branco. Nosso divórcio já está em processo há 3 meses. Você só ainda não tinha sido oficialmente notificado porque eu pedi para esperar. O choque na sala foi palpável. E tem mais. Continuei. Isabela, lembra quando você me perguntou se eu podia assinar como sua fiadora num contrato de aluguel, porque você disse que ia sair de casa em breve? Ela me olhou com terror nos olhos. Na verdade, você assinou um documento assumindo responsabilidade por metade das dívidas da casa, incluindo o financiamento do apartamento. Agora que estou me divorciando do Rafael, você vai precisar honrar esses compromissos. Isabela se levantou bruscamente. Você não pode fazer isso, claro que posso. Você mesma assinou. E como você estava tão segura de que ia ficar com meu marido e minha casa, imaginei que não teria problema em assumir as responsabilidades também. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma mistura de gritos, acusações, tentativas de justificativas e muito choro. Rafael tentou me convencer de que tinha sido manipulado, que ainda me amava, que podíamos reconstruir nosso casamento. Isabela alternava entre tentar me chantagear emocionalmente e me ameaçar legalmente. Mas eu estava completamente serena. Pela primeira vez em mais de 1 ano, eu me sentia no controle da situação. Vocês sabem o que mais me machuca? Eu disse quando os ânimos se acalmaram um pouco. Não é nem a traição em si, é a forma como vocês me subestimaram. Acreditaram que eu era tão ingênua, tão dependente, tão insegura, que jamais descobriria ou teria coragem de reagir. Olhei diretamente para Isabela. Você sempre me viu como a irmã certinha, a que nunca causava problemas, a que sempre resolvia as situações dos outros. Achou que eu simplesmente aceitaria ser traída e humilhada. E então olhei para Rafael. E você achou que eu era tão acomodada no casamento que jamais teria força para começar de novo. Minha mãe, que havia ficado em silêncio por alguns minutos, se levantou e veio até mim. Filha, eu não sei o que dizer. Estou tão envergonhada, tão decepcionada. Mãe, você não tem culpa de nada. Vocês criaram 2 filhas, mas só uma delas aprendeu o que significa lealdade familiar antes de sair da casa dos meus pais naquele domingo. Fiz questão de deixar algumas coisas claras. Rafael, você pode pegar suas coisas na segunda-feira. Vou deixar tudo arrumado em caixas na portaria do prédio. As chaves, por favor. Ele entregou as chaves com as mãos trêmulas. Isabela, você tem até o final do mês para encontrar outro lugar para morar. E sim, você vai ter que honrar os compromissos financeiros que assumiu. Meu advogado entrará em contato. Clara, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso em família. Ela implorou.
Não existe mais família entre nós, Isabela. Você destruiu isso no momento em que decidiu que conquistar meu marido era mais importante do que nossa relação de irmãs. Peguei minha bolsa, me despedi dos meus pais com um beijo no rosto e me dirigi para a porta. Clara, Rafael gritou. Eu ainda amo você. Parei, me virei e disse: Rafael, se você me amasse, nunca teria permitido que minha própria irmã destruísse nosso casamento. O amor verdadeiro protege, não trai. E saí. Os meses seguintes foram de reconstrução total. O divórcio foi finalizado sem maiores complicações. Rafael tentou contestar algumas cláusulas, mas como havia assinado tudo voluntariamente, mesmo sem saber, não teve muito o que fazer. Isabela tentou me processar, alegando que eu havia forjado sua assinatura, mas os documentos estavam todos devidamente autenticados, com testemunhas. Ela acabou tendo que honrar os compromissos financeiros e, sem conseguir pagar, precisou vender algumas de suas coisas e pedir dinheiro emprestado aos nossos pais. Quanto a mim, a sociedade com Verônica se mostrou um sucesso. Meus projetos de interiores começaram a ser requisitados, e em poucos meses eu tinha uma agenda de clientes que me permitia independência financeira total. Comprei um apartamento menor, mas completamente do meu jeito. Adotei uma gata chamada Frida, que fez companhia ao Beethoven, que Rafael gentilmente abriu mão na divisão de bens. 6 meses depois da revelação, minha mãe me ligou pedindo para conversarmos. Encontramo-nos num café próximo à casa delas. Ela estava visivelmente mais magra, mais cansada. Clara, preciso te pedir desculpas. Ela começou. Seu pai e eu levamos tempo para processar tudo o que aconteceu. E percebemos como você foi corajosa, como soube lidar com uma situação impossível. Obrigada, mãe. A Isabela, ela tá passando por um momento difícil. Perdeu muitos seguidores quando a história vazou nas redes sociais. Está com dificuldades financeiras. Mãe, eu não sinto prazer no sofrimento dela. Mas as consequências das nossas escolhas sempre chegam. Eu sei, filha. Só queria que você soubesse que nunca duvidamos do seu caráter, da sua honestidade, e que estamos muito orgulhosos de como você superou tudo isso. Conversamos por 2 horas. Ela me contou que Rafael havia tentado procurar Isabela depois do divórcio, mas que ela havia cortado o contato com ele. Aparentemente, CMO charm da fruta proibida o romance deles havia perdido a graça. Às vezes acho que ela nem estava realmente apaixonada por ele. Minha mãe refletiu. Acho que estava mais interessada em provar que podia ter qualquer coisa que você tinha. Essa observação me marcou profundamente. No Natal daquele ano, meus pais me convidaram para a ceia. Hesitei muito, mas acabei aceitando. Isabela estava lá, visivelmente desconfortável com minha presença. Ela havia mudado. Estava mais magra, menos vibrante, com um ar de quem havia perdido a confiança em si mesma. Durante a ceia, ela se aproximou de mim. Clara, eu preciso falar com você. Fomos para o quintal, longe dos outros. Eu sei que você nunca vai me perdoar, e eu entendo, mas preciso que você saiba que eu me odeio pelo que fiz. Fiquei em silêncio esperando ela continuar. Você tinha razão. Eu não estava apaixonada pelo Rafael. Eu estava com inveja de você. Sempre fui a filha problemática, a que precisava de ajuda, enquanto você era responsável, a que tinha a vida organizada. Quando vi vocês felizes, casados, estáveis, algo dentro de mim quis destruir isso. As lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu não mereço seu perdão. Mas queria que você soubesse que destruí minha própria vida no processo. E que você se tornou uma pessoa ainda mais incrível depois de tudo isso. Olhei para minha irmã caçula, que um dia eu amei incondicionalmente, e senti uma mistura de tristeza e paz. Isabela, eu não te odeio. Na verdade, eu te agradeço. Ela me olhou, confusa. Você me mostrou quem eu realmente sou. Me forçou a descobrir minha força, minha independência, minha capacidade de reconstruir minha vida. Sem essa situação, talvez eu nunca tivesse descoberto meu potencial. Clara, não posso dizer que te perdoo, porque ainda dói, mas posso dizer que você não controla mais minha felicidade. 2 meses depois, encontrei Rafael por acaso num shopping. Ele estava visivelmente diferente. Cabelo mais longo, barba por fazer, roupas menos cuidadas. Clara, ele disse, se aproximando,
Que bom te ver. Você está radiante. Eu realmente estava bem. Havia começado a namorar um cliente, um médico viúvo que admirava minha força e independência. Não era um amor desesperado como havia sido com Rafael, mas algo mais maduro, mais sólido. Obrigada, Rafael. Você como está? Bem. Quer dizer, me adaptando. O apartamento novo é pequeno. O trabalho está corrido. Conversamos por alguns minutos e percebi que não sentia mais raiva dele. Era como se estivesse falando com um estranho. Clara, eu sei que não tenho o direito de perguntar. Mas, você é feliz? Muito feliz, Rafael. Fico feliz por você. Você sempre mereceu ser feliz. Todos merecemos, Rafael. A questão é fazer escolhas que nos levem à felicidade verdadeira, não a prazeres momentâneos. Ele entendeu o recado. 1 ano depois de nossa conversa no quintal, Isabela me procurou novamente. Ela havia se mudado para outra cidade. Estava trabalhando como coordenadora de marketing numa empresa pequena. Havia abandonado completamente a vida de influenciadora. Clara, preciso te contar uma coisa, ela disse durante um almoço que marcamos. O que foi? Você sabe que eu sempre tive inveja de você. Mas descobri de onde vinha essa inveja. Ela respirou fundo. Quando eu era criança, percebi que nossos pais sempre te viam como a filha perfeita. Você era responsável, inteligente, bem-sucedida. Eu me tornei a artista, a diferente, a que precisava de atenção, porque era a única forma de conseguir um espaço. Essa revelação me tocou profundamente. Mas quando você casou com o Rafael, quando vi vocês construindo uma vida juntos, percebi que você não apenas tinha o amor dos nossos pais, mas também havia conquistado sua própria felicidade. E eu ainda estava dependendo da aprovação dos outros para me sentir valiosa. Por isso você quis destruir meu casamento? Sim. A minha cabeça distorcida. Se eu conseguisse conquistar seu marido, provaria que eu era melhor que você. Mais desejável, mais interessante. Ela começou a chorar, mas o que eu não entendia é que destruir a felicidade dos outros não me faria feliz. Só me fez uma pessoa pior. O que Isabela me contou naquele almoço mudou minha perspectiva sobre toda a situação. Clara, esses 2 anos longe da família, tendo que me sustentar sozinha, perdendo amigos e seguidores, me fizeram crescer de uma forma que eu nunca havia crescido antes. Como assim? Pela primeira vez na vida, precisei descobrir quem eu realmente sou, sem depender da opinião ou da aprovação de ninguém. Sem ter você ou nossos pais para resolver meus problemas, ela me olhou nos olhos e descobri que eu posso ser uma pessoa boa, trabalhadora, confiável, mas precisei perder tudo para aprender isso. Naquele momento, senti algo que não esperava sentir. Compaixão por minha irmã. Isa, você não perdeu tudo. Você perdeu coisas que estavam te fazendo mal. A dependência, a inveja, a necessidade de aprovação externa. E ganhei o quê? A possibilidade de construir uma vida verdadeiramente sua não foi imediato, nem simples. Levou mais 2 anos de conversas esparsas, encontros cautelosos, reconstrução lenta da confiança. Mas gradualmente, Isabela e eu conseguimos estabelecer uma nova relação. Não éramos mais as irmãs que fomos, mas talvez fôssemos algo melhor. 2 mulheres adultas que se respeitavam mutuamente. Ela conheceu um homem na cidade onde morava, um professor de história, e pela primeira vez eu a vi num relacionamento saudável, baseado em parceria real, não em jogos ou manipulações. Você sabe o que é engraçado? Ela me disse numa conversa telefônica. Eu sempre achei que você tinha sorte com homens. Mas na verdade, você sempre soube escolher pessoas que te valorizavam. Eu que escolhia homens que eu podia manipular. E agora? Agora, escolhi alguém que me vê como eu realmente sou. E ainda assim, me ama. Hoje, 3 anos depois de tudo, posso dizer que sou grata por ter vivido essa experiência. Parece paradoxal, eu sei. Como alguém pode ser grata por ter sido traída pela própria irmã e pelo marido? Mas a verdade é que aquela situação me forçou a descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Me obrigou a questionar padrões de relacionamento que não eram saudáveis. Me fez crescer profissionalmente de uma forma que talvez nunca teria crescido se continuasse acomodada num casamento que, olhando em retrospectiva,
já não era tão feliz quanto eu acreditava. Rafael e eu nos relacionávamos mais por hábito do que por paixão. Nossa rotina havia se tornado mecânica, nossas conversas superficiais. Talvez, sem a intervenção da Isabela, tivéssemos continuado nessa mediocridade por anos. A traição, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou de um relacionamento que não estava me fazendo bem e me forçou a construir uma vida realmente minha. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está passando por uma situação parecida, seria este: não se vinguem de forma destrutiva, mas não se permitam ser vítimas passivas. A vingança que eu exerci não foi baseada em ódio ou desejo de destruição. Foi baseada em estratégia, planejamento e, principalmente, no investimento em mim mesma. Enquanto eles gastavam energia emocional num romance clandestino, eu gastava energia construindo meu futuro. Enquanto eles se preocupavam em esconder a traição, eu me preocupava em me tornar uma pessoa mais forte e independente. O resultado foi que, quando a verdade veio à tona, eu estava numa posição de força, não de fraqueza. Uma das coisas que aprendi nesse processo é que a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E quando ela aparece, as pessoas que estavam do lado certo da história se beneficiam, enquanto as que estavam do lado errado sofrem as consequências. Não precisa ser você a expor a verdade de forma dramática ou vingativa. Às vezes, basta esperar, se preparar e deixar que os fatos falem por si mesmos. Rafael e Isabela se destruíram sozinhos. Eu apenas documentei o processo e me preparei para a revelação inevitável. Talvez a maior lição que tirei de tudo isso seja sobre amor próprio. Durante muito tempo, eu confundia amor próprio com sacrifício pelos outros. Achava que ser uma boa irmã significava sempre colocar as necessidades da Isabela antes das minhas. Achava que ser uma boa esposa significava aceitar qualquer comportamento do Rafael, desde que isso mantivesse nosso casamento. Mas amor próprio verdadeiro é saber quando dizer não. É estabelecer limites. É ter coragem de abandonar situações que não nos fazem bem, mesmo quando isso significa começar do zero. A mulher que eu sou hoje é diferente daquela que descobriu a traição há 4 anos. Sou mais confiante, mais independente, mais seletiva com as pessoas que permito em minha vida. Não por desconfiança ou amargura, mas por sabedoria. Aprendi a valorizar minha própria companhia, a construir uma vida que não depende da aprovação ou da presença de outras pessoas para ser completa. Meu relacionamento atual com Daniel é baseado em parceria real, não em dependência emocional. Nós nos escolhemos todos os dias, não por necessidade, mas por amor genuíno. Muitas pessoas me perguntam se perdoei Isabela e Rafael. A resposta é complexa. Perdão, para mim, não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa libertar-se do peso emocional da mágoa, não permitir que a raiva controle suas decisões futuras. Nesse sentido, sim, perdoei. Não carrego mais raiva ou ressentimento. Não desejo mal a nenhum dos dois. Mas isso não significa que nossa relação voltou ao que era antes, nem que deveria voltar. Algumas traições mudam permanentemente a natureza de um relacionamento. E tudo bem. Posso perdoar minha irmã e ainda manter limites claros com ela. Posso desejar felicidade para meu ex-marido e ainda não querer Taylor em minha vida. Minha relação com meus pais foi outra que precisou ser reconstruída. Inicialmente, eles tentaram fazer um papel de mediadores, sugerindo que as famílias devem se perdoar, que todo mundo erra, que vocês são irmãs. Isso vai passar. Precisei deixar claro para eles que perdão não é sinônimo de reconciliação e que eu tinha o direito de estabelecer os próprios limites. Com o tempo, eles compreenderam. Hoje temos uma relação saudável, baseada no respeito mútuo, sem pressões, para que eu esqueça o que aconteceu. Olhando para trás, posso ver como essa experiência terrível se transformou numa oportunidade de crescimento extraordinária. Não que eu recomende a traição como método de desenvolvimento pessoal, obviamente, mas acredito que nossa capacidade de transformar dor em crescimento é uma das características mais poderosas do ser humano. A mulher que eu era 4 anos atrás jamais teria coragem de abrir seu próprio negócio, de confrontar uma traição com tanta estratégia, de reconstruir a vida do 0 aos 30 e poucos anos.
Mas essa mulher estava dentro de mim o tempo todo. Só precisava de uma situação extrema para emergir. Se você está ouvindo minha história e passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você é mais forte do que imagina. A dor que está sentindo agora vai passar, mas a força que vai desenvolver no processo vai ficar para sempre. Segundo, não se rebaixe ao nível de quem te traiu. A melhor vingança é uma vida bem vivida, não a destruição da vida alheia. Terceiro, invista em você mesmo. Use esse momento terrível como combustível para se tornar a melhor versão de si mesmo. Quarto, a verdade sempre aparece. Você não precisa se esforçar para expor ninguém, apenas se prepare para quando isso acontecer naturalmente. E quinto, você merece pessoas em sua vida que te valorizem, te respeitem e te amem genuinamente. Não se contente com menos do que isso. Hoje, enquanto gravo essa história, estou sentada na varanda do meu novo apartamento, com Frida no colo e Beethoven dormindo no sofá. Daniel está na cozinha preparando o nosso jantar, assobiando uma música que não consigo identificar. Olho pela janela e vejo a cidade se iluminando com o anoitecer. Em algumas horas, vou encontrar uma cliente nova que quer reformar completamente sua casa depois de um divórcio. Ela me disse ao telefone: "Ouvi falar que você entende de recomeços." Sorri quando ela falou isso. É verdade, eu me tornei especialista em recomeços. Mas não só os meus. Meu trabalho hoje vai muito além de projetos de arquitetura. Sem planejar, me tornei uma referência para mulheres que estão reconstruindo suas vidas após traições, divórcios, desilusões. Recebo mensagens de pessoas que ouviram minha história e encontraram coragem para tomar decisões difíceis, para deixar relacionamentos tóxicos, para investir em si mesmas. Isso me dá um sentimento de propósito que eu nunca tive antes. Talvez essa seja a ironia maior de toda essa história. Isabela achou que estava destruindo minha vida, mas na verdade me ajudou a encontrar minha verdadeira vocação. Não apenas como arquiteta, mas como alguém que entende profundamente o processo de reconstruir-se após uma grande decepção. E você que chegou até aqui, que ouviu toda a minha história, eu gostaria de fazer um pedido. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se reconheceu algo da sua própria jornada nas minhas palavras, deixe um comentário contando de que cidade está me ouvindo. Conta também se já passou por algo parecido, se está passando agora, ou se conhece alguém que precisa ouvir uma história como esta. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Pretendo contar mais histórias como esta. Histórias de pessoas reais que transformaram suas piores experiências em oportunidades de crescimento. Porque acredito que cada um de nós tem uma força interior muito maior do que imaginamos. Às vezes, só precisamos de uma situação extrema para descobrir essa força. E quando descobrimos, quando aprendemos a confiar em nossa própria capacidade de superar obstáculos e reconstruir nossa vida, nos tornamos verdadeiramente livres. Livres das expectativas dos outros, livres da necessidade de aprovação externa, livres para criar uma vida que seja genuinamente nossa. Essa é a verdadeira vingança contra quem nos subestimou. Provar que somos muito mais fortes do que eles jamais imaginaram. E a melhor parte, não é uma vingança que destrói ninguém. É uma vingança que constrói, que eleva, que inspira. É a vingança da transformação. Obrigada por ter me escutado até aqui. Espero que minha história possa, de alguma forma, iluminar seu próprio caminho. Me diga nos comentários de que cidade você está ouvindo esse relato. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. E sua história ainda está sendo escrita.